A série Sandman da Netflix é uma obra de arte, é uma das melhores coisas que eu já assisti na minha vida, e se você não assistiu, eu recomendo fortemente que você assista. Hoje a gente vai falar sobre o episódio 5 da série, porque esse episódio tem fortes raízes na psicanálise do Freud, e não só relações com a psicanálise do Freud, mas também com a psicologia analítica. Então é um episódio muito forte, muito bom para quem gosta de psicologia ou para quem está estudando psicologia, para você ver isso e entender como funcionaria o ser humano se ele não conseguisse colocar as suas máscaras ou seus mecanismos de defesa. Então vamos lá. No episódio 5, o Sandman, né, ele perde o seu rubi nos episódios anteriores e aí fica na mão de um cara que ele é meio perturbado mentalmente. E esse cara, ele acaba utilizando o rubi para acabar com as mentiras, fazer com que as pessoas somente possam se expressar, né, da forma que elas se sentem no seu âmago. Então o que acontece é que as pessoas elas começam a criar o caos no mundo inteiro, destruir o mundo inteiro por causa disso. É um momento breve que as pessoas começam a somente dizer a verdade, mas isso vai sendo desconstruído ao longo do episódio. É interessante esse episódio porque ele tem várias etapas. Então vamos lá. Como que funciona o negócio da energia psicológica, ou melhor, da energia psíquica do Freud? O Freud ele acredita na libido, que seria o seu desejo, né? Por, como posso dizer, sua energia sexual, vamos dizer assim. Então, todo ser humano, quando vai lá no mais baixo possível, ele vai se encontrar justamente no desejo por acasalar. Então, esse é o desejo mais importante do ser humano e é isso que molda e forma o comportamento que a gente tem em relação a outras pessoas, em relação às coisas que a gente faz. Eu tinha um professor que falava que a gente tinha que ter muito autocontrole para simplesmente não entrar no trem e sair se comendo com as outras pessoas o tempo todo, porque esse é o desejo mais puro e mais profundo do ser humano. E aí a gente pega esse desejo e a gente vai colocando coisas em cima dele. E essas coisas são essas máscaras que o Jung chama, né? Você pega uma máscara, você age de forma diferente conforme você tá lidando com pessoas diferentes. Por exemplo, o Dark, quando tá aqui no YouTube, ele tem uma máscara. O Dark, quando ele tá em casa, ele tem uma máscara diferente. O Dark, quando ele vai falar com a mãe dele, ele tem uma máscara diferente. O Dark, quando ele vai sair com os amigos, ele tem uma máscara diferente, assim por diante. Um exemplo para você seria mais ou menos assim: quando você vai pra faculdade ou quando você vai pra escola, você se porta de uma forma. Quando você tá com seus amigos, você se porta de uma forma diferente. Quando você tá na internet, você se porta de outra forma e assim por diante. Então, essas são as máscaras que o Jung chama de personas, né? E no caso do Freud, né, é interessante você ver nesse episódio, né, mais pautado na psicanálise especificamente, porque você vê essa desconstrução. Primeiro começa, né, com os personagens dizendo a verdade. A mulher fala que ela não gosta de algo, o homem fala que ele não gosta de algo da mulher, a outra fala que ela não gosta de não sei o que ela não aceita não sei o que lá. E aí eles vão se desconstruindo, desconstruindo cada vez mais, né? Chegando, né? Você vai vendo essas camadas sendo jogadas fora cada vez mais, até chegar no ponto que o Freud diz, né? Que as pessoas, elas têm esse desejo sexual e termina com todo mundo se comendo ali dentro do bar. Só que aí depois do pessoal começar a se comer, as pessoas começam a se ferir, a se machucar, a se autodestruir. E isso também é uma coisa que está escrita na teoria do Freud, que é muito interessante, né? Então, como eu disse, esse é um episódio que fala muito sobre isso. Vamos lá. Existe o desejo de vida e existe o desejo de morte. O desejo de vida é a vontade de buscar sempre cada vez mais o prazer, enquanto o desejo de morte, né, a pulsão de morte, é a de resguardar você. Então, por exemplo, uma pessoa que só é governada pelo desejo, pelo prazer, essa pessoa ela tende a morrer. Enquanto uma pessoa que é governada pelo desejo de morte, né, pelo Thanatos, ela tende a não viver. Essas são as duas pulsões do Freud, né, a pulsão de vida e a pulsão de morte. Não necessariamente elas são opostas, mas é importante que exista o sentido de proteção e o sentido de buscar o prazer. Então, esses dois eles precisam coexistir. Pessoas às vezes têm muito medo de fazer coisas, elas acabam vivendo muito para dentro, às vezes elas têm medo de viver, são pessoas que são governadas mais pela pulsão de morte, enquanto as pessoas que tentam fazer coisas cada vez mais loucas, sei lá, pular de paraquedas, coisas do tipo, são pessoas que são mais governadas pela pulsão de vida. E quanto mais distante fica delas conseguirem esse prazer, o prazer é como se fosse uma droga nesse caso. Então, você vai atingindo o prazer e vai ficando cada vez mais complexa a forma que você atinge esse prazer, chegando a níveis, como eu disse, né, de você morrer. Então, nesse caso especificamente, o que o Rubi causou nas pessoas foi que elas
puderam expressar os seus desejos apenas, e elas conseguiram fazer com que esses desejos se tornassem realidade, e aí, depois que esses desejos vão cada vez mais ficando complexos e complexos, e aí que entra a desconstrução das camadas, primeiro o desejo de falar mal do marido, depois de ficar com outro cara, depois de não sei o que, e aí vai chegando até o ponto de que essas pessoas acabam vindo a morrer mesmo, né? Então, eu achei isso muito interessante na série, porque você tem direitinho, inclusive essa é uma série que tem várias referências ao mundo dos sonhos do Jung e coisa do tipo, né? O Freud e o Jung, eles escreveram, né, o livro Análise dos Sonhos, que é muito interessante, é um dos melhores livros de psicologia que eu já li, e eu recomendo muito para as pessoas lerem, mesmo que você não queira estudar, assim, tipo, profundamente a psicologia, mas para você entender um pouco mais do que tá por baixo da gente, sabe? Porque existe a forma da pessoa, mas também existe a forma inconsciente, e é justamente essa forma inconsciente que mais governa a gente. E nesse caso especificamente, o que o Ruby fez foi libertar essa forma inconsciente de forma descontrolada, o que levou essas pessoas a virem a morrer. Não só elas, mas no mundo inteiro, pessoas destruindo coisas e coisas do tipo. Não necessariamente todas as pessoas são dessa forma, tá? Mas no filme ficou representado dessa maneira. Eu acho importante dizer porque não é todo ser humano que, se ele for desconstruído ao zero, ele vai ser aquilo especificamente. Mas é uma forma de você expressar, pelo menos, a teoria, né, de como funcionaria, né, essas bases da psicologia. Então, depois entra o Sandman e ele fala que é necessário existir os sonhos, que não são mentiras, que esses sonhos são os desejos das pessoas de que as coisas aconteçam. Então as coisas que movem as pessoas são os seus espíritos de vontade. Por exemplo, eu sonho em pegar e em algum momento, tipo, ter uma aposentadoria boa porque o YouTube me deu isso. Então eu continuo produzindo conteúdo porque eu espero que o meu canal cresça e se torne algo grande, por mais que ele não cresça, por mais que ele fique empacado nesse lugar, por mais que ele não se desenvolva, por mais que eu sinta que ele não vai. Então, talvez o meu eu verdadeiro não queira mais fazer isso, talvez o meu eu verdadeiro queira abandonar, mas o meu eu sonhador, ele quer continuar. Então aí que entra justamente essa ideia do Sandman, mas dentro da psicologia, essas barreiras, né, como posso dizer, essas camadas, elas precisam existir para que a gente desenvolva relações com as outras pessoas e principalmente para que a gente desenvolva também relações de trabalho. E eu acho que é muito importante as pessoas entenderem isso. E eu gostei muito desse episódio, especificamente o que me fez vir fazer esse vídeo aqui para comentar ele com vocês. Bom, se você não tá assistindo essa série, eu recomendo. É uma série pura poesia. O episódio da morte é muito legal também, é muito emocionante. E, inclusive, né, nessa ideia dos perpétuos, né, de existirem esses seres, essa ideia também pode ser colocada de uma forma lúdica dentro da própria psicanálise, quando você fala, por exemplo, dos desejos que as pessoas têm, né, de como esses desejos se manifestam. Ou, no caso do Jung, dos próprios arquétipos, né, esses sentimentos, esses símbolos que acabam tomando forma. Então não necessariamente seriam pessoas que agem, que andam e que pensam, mas seriam simplesmente forças da natureza, por assim dizer, que movem a gente o tempo todo, tanto no caso da morte, quanto no sonho, quanto no desejo, desespero e outros sentimentos que a gente tem aí. Muito boa série, recomendadíssima.